Sofia sempre teve dificuldade para dormir. Sua insônia crônica era uma companheira constante, algo que ela aprendera a conviver ao longo dos anos. Ela tentava lidar com isso da melhor maneira possível. Chá de camomila, meditações guiadas, livros entediantes, mas nada parecia funcionar completamente. No entanto, o que realmente a incomodava não era apenas a falta de sono, mas os estranhos lapsos de percepção que aconteciam durante suas noites inquietas. Tudo começou quando Sofia se mudou para uma casa antiga nos arredores da cidade. O imóvel era barato, com um quintal grande e cômodos espaçosos, e parecia perfeito para alguém como ela, que gostava de isolamento e tranquilidade. Mas logo após a mudança, Sofia começou a perceber algo estranho. Quando fechava os olhos por alguns segundos, seja para descansar ou simplesmente para esfregar as pálpebras, algo na casa parecia mudar. No início, eram pequenas coisas. Uma cadeira que ela tinha certeza de ter deixado na sala de estar aparecia no corredor. Um quadro que estava pendurado em uma parede parecia ter sido movido alguns centímetros para o lado. Ela atribuía esses detalhes à sua exaustão ou à memória falha causada pelas noites sem dormir. Mas então, as mudanças começaram a ficar mais drásticas. Uma noite, enquanto sofria mais uma crise de insônia, Sofia decidiu dar uma volta pela casa para acalmar a mente. Ela passou pelo corredor principal e notou algo que a deixou paralisada. Onde antes havia apenas uma parede sólida, agora havia uma porta. Uma porta pesada de madeira com detalhes intrincados gravados na superfície. Ela nunca havia visto aquela porta antes, nem durante a mudança, nem em nenhuma das inspeções anteriores. Curiosa e levemente assustada, Sofia girou a maçaneta e abriu a porta. Do outro lado, encontrou um cômodo que definitivamente não existia antes. Uma sala pequena e escura, com paredes cobertas por papel de parede desbotado e um cheiro forte de mofo. No centro do cômodo, havia uma mesa velha com um único objeto. Sobre ela, uma fotografia em preto e branco de uma mulher desconhecida. A mulher na foto parecia olhar diretamente para Sofia, com uma expressão que misturava tristeza e hostilidade. Sofia fechou a porta rapidamente e voltou para seu quarto, tentando convencer-se de que estava cansada demais para pensar racionalmente. Mas enquanto tentava pegar no sono, ela ouviu passos vindos do andar de baixo, passos lentos e deliberados, como se alguém estivesse explorando a casa. Ela sabia que estava sozinha, mas o som era impossível de ignorar. A partir dessa noite, Sofia percebeu que sua casa estava viva e que mudava cada vez que ela fechava os olhos. Nos dias seguintes, Sofia começou a experimentar fenômenos ainda mais perturbadores. Cada vez que ela piscava ou fechava os olhos, mesmo que fosse por um breve momento, a casa parecia reconfigurar-se. Portas que antes levavam a cômodos familiares agora davam para lugares desconhecidos. Escadas surgiam onde antes havia paredes sólidas, e janelas apareciam em locais impossíveis, revelando paisagens que não faziam sentido. Florestas densas, desertos áridos ou céus carregados de tempestades. Sofia também começou a sentir que estava sendo observada. Às vezes, ela via sombras movendo-se rapidamente pelo canto dos olhos, mas quando se virava para olhar, não havia ninguém lá. Em outras ocasiões, ela ouvia sussurros distantes, palavras incompreensíveis ecoando pelos corredores. Certa noite, enquanto tentava ler na sala de estar, ela sentiu uma presença atrás dela. Quando se virou, viu a silhueta de uma figura feminina parada na entrada do cômodo. A mesma mulher da fotografia que encontrara na sala misteriosa. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu. Sofia correu para verificar todas as portas e janelas, mas tudo estava trancado. Ela sabia que não havia entrado ninguém na casa. Decidida a entender o que estava acontecendo, Sofia começou a investigar.
Ela pesquisou sobre a história da casa e descobriu algo perturbador. O terreno onde a casa foi construída era conhecido antigamente como o Lugar das Sombras. Contavam que, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido ali sob circunstâncias misteriosas. Algumas pessoas diziam que a casa havia sido construída sobre um portal para outra dimensão, enquanto outras juravam que os espíritos da família ainda vagavam pelo local. Sofia também descobriu que a fotografia que encontrara na sala misteriosa era de uma mulher chamada Clara, a matriarca da família desaparecida. As histórias diziam que Clara era obcecada por arquitetura e havia projetado a casa original, mas algo dera muito errado durante a construção. Rumores afirmavam que Clara havia usado técnicas proibidas para dar vida à casa, transformando-a em uma entidade consciente. Quanto mais Sofia aprendia sobre o passado da casa, mais ela percebia que as mudanças não eram aleatórias. A casa estava se adaptando aos seus pensamentos e emoções. Se ela sentia medo, as paredes começavam a ranger como ossos partidos, e os cômodos se tornavam mais escuros e opressivos. Se ela sentia curiosidade, novas portas e corredores apareciam, convidando-a a explorar ainda mais. Mas havia algo mais sinistro acontecendo. Sofia começou a notar que, quanto mais tempo passava dentro da casa, mais difícil era sair. Certa manhã, ela tentou abrir a porta da frente para tomar um pouco de ar fresco, mas a maçaneta não se mexeu. As janelas também estavam seladas, como se tivessem sido soldadas. Era como se a casa estivesse se fechando ao redor dela, prendendo-a em seu interior mutante. Ela tentou pedir ajuda, ligando para amigos e familiares, mas ninguém atendia. Suas mensagens de texto não eram respondidas, e quando ela finalmente conseguiu falar com alguém pelo telefone, a pessoa do outro lado da linha parecia não reconhecê-la. "Quem está falando?", perguntou uma voz distorcida, antes de desligar abruptamente. Sofia percebeu que a casa não estava apenas mudando fisicamente. Ela estava alterando a realidade ao redor. E com cada mudança, Sofia sentia que estava perdendo partes de si mesma. Determinada a escapar, Sofia começou a procurar pistas sobre como desfazer o que quer que Clara tivesse feito à casa. Ela vasculhou todos os cômodos, incluindo aqueles que surgiam do nada, em busca de respostas. Em uma dessas explorações, ela encontrou uma biblioteca escondida atrás de uma prateleira falsa. Dentro havia livros antigos com títulos escritos em línguas desconhecidas e diagramas de arquitetura que pareciam representar labirintos impossíveis. Entre os livros, Sofia encontrou um diário de Clara. As páginas estavam cheias de anotações detalhadas sobre como ela havia usado rituais proibidos para animar a casa, dando-lhe consciência e vontade própria. Clara escrevera que a casa era uma extensão de sua própria alma e que ela poderia moldá-la conforme seus desejos. No entanto, nas últimas páginas do diário, o tom mudava drasticamente. Clara confessava que havia perdido o controle da casa, que ela havia começado a consumir sua família peça por peça até que todos desaparecessem. Sofia percebeu que a casa não era apenas uma entidade viva. Ela era uma predadora. E agora, Sofia era sua próxima presa. Com o coração batendo forte, Sofia decidiu enfrentar a casa diretamente. Ela seguiu as instruções no diário de Clara para realizar um ritual que supostamente devolveria a casa ao estado original, removendo sua consciência. O ritual exigia que ela reunisse objetos específicos, uma chave enferrujada, um frasco de sangue e um cristal preto, e os colocasse no centro de um símbolo gravado no chão da sala misteriosa. Encontrar os itens foi uma tarefa assustadora. A chave estava escondida em uma gaveta que apareceu do nada em seu quarto. O frasco de sangue veio de um corte profundo que ela sofreu ao tentar abrir uma porta trancada.
O cristal preto foi encontrado em um poço subterrâneo que surgiu no quintal, durante uma das transformações da casa. Quando Sofia finalmente reuniu todos os itens, ela voltou à sala misteriosa para realizar o ritual. Assim que começou a traçar o símbolo no chão, a casa pareceu entrar em colapso. As paredes começaram a se mover como se fossem feitas de água, e vozes gritavam em uníssono. Os cômodos se expandiam e se contraíam, criando um labirinto infinito que tentava engolir Sofia. Ela resistiu, continuando o ritual, mesmo quando o chão sob seus pés começou a rachar. Quando colocou o último item no centro do símbolo, a casa rugiu como um animal ferido. As luzes apagaram-se e o ambiente ficou completamente escuro. Sofia ouviu passos pesados se aproximando dela, e no último momento, antes de completar o ritual, ela viu a figura de Clara materializar-se à sua frente. "Você não pode me destruir", disse Clara, com uma voz que ecoava como trovões. "Eu sou a casa, eu sou você." Sofia hesitou por um instante, mas então concluiu o ritual. Um clarão ofuscante iluminou a sala, e a casa começou a desmoronar. Ao seu redor, ela correu para fora, tropeçando em destroços e escadas que desapareciam sob seus pés. Quando finalmente chegou ao quintal, a casa implodiu em si mesma, reduzindo-se a um monte de escombros. Sofia despertou em seu carro, estacionado na entrada do terreno onde a casa havia estado. O sol estava nascendo e tudo parecia normal novamente. Ela saiu do veículo confusa e caminhou até o local onde a casa deveria estar. Não havia nada lá além de grama alta e algumas árvores. Ela suspirou aliviada, convencida de que havia escapado. Mas ao voltar para casa, começou a notar pequenos detalhes estranhos. O apartamento onde morava agora parecia diferente. As portas rangiam de maneiras que nunca tinham feito antes, e havia sombras que não pertenciam a nenhum objeto visível. À noite, enquanto tentava dormir, Sofia ouviu sussurros familiares vindo de algum lugar dentro do apartamento. Ela se levantou para investigar e encontrou uma porta nova no corredor. Uma porta pesada de madeira, com detalhes intrincados gravados na superfície. Sofia percebeu que a casa não havia sido destruída. Ela apenas havia seguido Sofia para onde quer que ela fosse. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual parte te deixou mais arrepiado. Até a próxima!